Fala aí, galera. Nessa aula a gente vai falar sobre vulnerabilidades web e agora a gente vai falar de XSS, tá? Então, o XSS é basicamente aí um acrônimo para Cross-Site Scripting e ele ocorre quando o atacante consegue injetar código de script malicioso. E normalmente quando a gente fala de aplicação web, a gente está falando de JavaScript, né? Então, executando esse código malicioso, injetando esse código malicioso, a gente basicamente consegue fazer com que esse código seja executado dentro do contexto, né, do site. E a partir daí a gente consegue executar código e alcançar alguns impactos, tá? Então, basicamente, o código ele é interpretado como se fosse legítimo pela aplicação, porque está vindo da própria aplicação, tá? E aí, entre os impactos, nós temos roubo de cookies e sessões, tá? O mais comum que tem. Então, basicamente, fazer um session hijacking. Também dá para fazer um account takeover quando, por exemplo, tu tem alguma rota que é possível trocar a senha e não precisa da senha antiga. Então, se não precisa da senha antiga, eu posso simplesmente mandar um request para aquela rota e mudar a senha do usuário, né? Porque a gente consegue fazer isso por JavaScript, simplesmente mandar uma request. Execução de ações em nome do usuário, então tu tem lá uma ação para deletar um comentário, para deletar informação sensível, a gente pode fazer com que o usuário execute aquilo, ou é muito comum, por exemplo, aquela página afeta um administrador e o administrador tem permissão para criar usuários, a gente pode simplesmente mandar uma request para o administrador criar o usuário, então sei lá, para o endpoint add user, criar um usuário com permissão do administrador, e a partir daí a gente tem um usuário, né, administrativo agora em nosso nome, porque a gente fez o administrador executar aquela ação. Roubo de informações sensíveis, então tokens, que também pode ser cookies ou sessões, ou tokens que tenham informações, né, outras informações, pode ser uma chave de API também, por exemplo. Dados pessoais, então qualquer dado que tenha contido naquela aplicação. Defacement da página, então basicamente poluir a página de algum jeito. Por exemplo, tu vai lá e tu faz um deface da página para cada vez que o usuário entra naquele site específico, a gente substitua todo o HTML para fazer uma propaganda política agressiva, por exemplo. Isso seria um defacement da página. E aí acaba calhando uma reputação, né, para aquele cliente, enfim, para aquele dono da página. Keylogin no navegador também é possível, então, registrar as teclas que o usuário está utilizando durante, né, aquela aplicação. E aí por diante, tá? E a mitigação, a principal mitigação é fazer o escape e o encode de input e saída. Então, se aquele contexto não precisa de caracteres especiais, por exemplo, remova os caracteres especiais, porque normalmente a gente precisa de um caractere especial, né, para injetar esse código malicioso. Ou na saída, né, se precisa de um caractere especial, que na maioria das vezes vai precisar, inclusive, se for, sei lá, um comentário, uma caixa de comentários, por exemplo, é bom fazer o encode do output. Então, vai lá e transforma aquele input, né, na hora de enviar para o output, encoda todos os caracteres especiais em HTML, encoda em URL, e aí por diante, tá bom? Validação de entrada no back-end também, basicamente é a mesma coisa aqui. Content Security Policy é um header, né? É um cabeçalho de segurança que pode barrar a execução de código malicioso. Tá? Eu já vi casos em que a aplicação estava vulnerável a XSS, então a gente conseguia injetar código malicioso dentro da aplicação, mas o Content Security Policy estava barrando que aquele código seja executado. Tá? Então, uma boa implementação do SCP também pode evitar o impacto do XSS. Evitar inserir dados dos usuários diretamente no HTML ou JavaScript, se possível. A gente sabe que grande parte das vezes não é possível, porque, sei lá, se a gente vai renderizar aquela informação na página, a gente vai ter que injetar de algum jeito, né? Inserir de algum jeito no HTML ou no JavaScript. Então a gente sabe que aqui talvez nem sempre é possível, mas se for possível é uma boa solução. E utilizar o uso de frameworks que fazem o escape automático, né? Tem os frameworks mais modernos por padrão, eles já mitigam XSS, os mais antigos ainda, por padrão, eles meio que são vulneráveis, tá? Mas, por exemplo, tu vai usar um Angular mais moderno, muito provavelmente ele já vai encodar os caracteres, por exemplo, automaticamente. Tá? Óbvio, não quer dizer que estou usando o Angular, estou protegido. Eu posso habilitar uma função perigosa no Angular que vai interpretar aquele código, ou eu posso estar usando uma versão antiga do Angular que está vulnerável. Tá? Então, isso não é regra. Né? Se está usando um framework moderno, não é regra que tu vai estar seguro também. É sempre bom validar. Mas resumindo, a maior mitigação seria nunca confiar em dados controlados pelo usuário, assim como é para o SQL Injection também, e assim como é para o IDOR também. Tá? Então, só comentando minha experiência, tá? Entre as vulnerabilidades que a gente já comentou, que é IDOR, SQL Injection e XSS, né? Qual a frequência que elas aparecem. SQL Injection está em último, é a que menos acontece hoje em dia, tá? E aí pode ser um pouco polêmico o que eu vou falar agora, mas na minha experiência, a IDOR aparece muito mais do que GCS. Minha experiência fazendo pentest principalmente para empresas de pequeno e médio porte, tá? E por que isso acontece? Porque a maioria dessas empresas mais modernas, elas acabam já utilizando um framework que faz esse escape automático. Então o XSS meio que é barrado
automaticamente, mesmo que o desenvolvedor nem pensou nisso. Agora, o IDOR não tem um framework que vai fazer a checagem de autorização automático. Aí sim o desenvolvedor tem que ir lá, pensar na situação e fazer essa proteção. Por isso que é mais comum tu encontrar um IDOR no pentest de empresa pequena, em média, é mais comum do que um XSS. Né? Por exemplo, é muito comum deixar um XSS refletido e existem inúmeros reportes de XSS. Eu imagino que a maior quantidade de reportes em plataformas de bug bounty, por exemplo, seja XSS, tá? Porque num âmbito geral, talvez sim seja mais comum achar um XSS. Tá? Principalmente em empresas gigantescas que tem lá, que usam frameworks mais antigos, que tem vários domínios, aí sim eu concordo que talvez o XSS apareça mais. Numa situação de pentest real, que nem eu vivo, por exemplo, são números, tá? É número que a gente acha mais problema da IDOR do que XSS. Talvez numa busca de bug bounty ou no teu contexto seja diferente. Mas eu tenho certeza que o SQL Injection fica em terceiro lugar nessa posição. Beleza? Então, vamos lá pro Kali para a gente entender melhor na prática. Beleza, pessoal, vamos clicar aqui no XSS, mas antes de começar a explorar, vamos diferenciar os tipos de XSS, tá? A gente tem três tipos principais. O XSS refletido, que seria o Reflected XSS, o XSS armazenado, que seria o Storage XSS armazenado, e o DOM XSS. A gente não vai entrar em detalhes no DOM, porque ele aparece um pouco menos, tá? Mas o DOM XSS basicamente mexe com os componentes da aplicação em memória, tá? Porque o DOM é basicamente isso que representa, né? Seria o Document Object Model, mas ele interage mais com os componentes da página web em memória tempo real, vamos dizer assim, tá? Mas ele aparece um pouco menos, a gente não vai entrar em detalhes nele, tá? O XSS refletido, ele é um pouco mais simples, tá? Ele tende a ser um pouco mais simples, ele executa normalmente via URL, tá? Não é uma regra, às vezes pode ser executado via post, mas na maioria das vezes vai ser via URL, tá? E ele impacta quem clica, então precisa de interação do usuário, e bom, é basicamente isso, ele tende a ser um pouquinho mais fácil de explorar, porque, enfim, ele é um pouco mais fácil, no geral. XSS armazenado, ele vai ser persistente, porque ele é literalmente armazenado na aplicação, tá? Ele é persistente. Ele vai impactar todos os usuários que acessarem a seção vulnerável, porque nem todas as páginas vão estar necessariamente vulneráveis. Por exemplo, se eu achar o XSS aqui, ele vai ficar somente aqui, tá? Se for armazenado, ele não vai se refletir para outras páginas, a não ser que o que eu coloque aqui seja refletido nas outras páginas, mas no momento que eu colocar aqui vai ser refletido somente nessa página aqui. Refletido armazenado, quis dizer, né? Não de fato refletido. Mas enfim, refletido também serve, né? Se isso aqui for refletido aqui, isso vai ser refletido aqui, mas às vezes acontece de que, por exemplo, eu venho aqui no storage e eu salvo aqui, e isso vai ser armazenado em outro lugar, né? E vai ser executado nesse outro lugar, Isso pode acontecer também. Mas basicamente, então, ele impacta todos os usuários que acessarem a seção vulnerável, vamos chamar assim, tá? E ele tende a ser um pouco mais, tem um impacto um pouco maior, tá? E por que ele tem um impacto um pouco maior? Vamos voltar para os princípios. Calculadora CVSS. Vamos botar aqui network, low, non, tô botando qualquer coisa aqui, tá? Low, low, low. E aqui, ó, interação do usuário. Se não precisar, um XSS armazenado, vejam que o impacto é alto, é high. Se precisar de interação do usuário, porque precisa. Então alguém precisa clicar num link que a gente vai mandar, na URL que a gente vai mandar, aí já abaixa o impacto. Beleza? Certo. Vamos lá então, começando por esse feedback aqui, vamos testar então, oi feedback. E aqui a gente dá um submit e a gente já vê que a nossa mensagem aqui é refletida. Tá? O que a gente pode fazer aqui? Vamos inspecionar a página e ver qual é que é dessa reflexão, né? Desse conteúdo sendo refletido. A gente pode expandir aqui e a gente vê que ele está sendo colocado então entre uma div, tá? Entre uma div, tem umas quebras de linha aqui, tem um negrito aqui, tá? E o que acontece será se eu vim aqui e eu simplesmente abrir uma tag de JavaScript. Vim aqui, tá? E usar o payload mais comum que tem para a gente testar, que é o script alert 1. Tá? Se eu vim aqui e fazer isso, o que acontece? Dou um submit, percebam que popou uma tela. E quem popa isso é basicamente esse JavaScript aqui. Tá? Então, se agora a gente vir aqui, ó, percebam que o feedback continua aqui, mas isso aqui sumiu. Por quê? Porque isso aqui está sendo interpretado como um comando JavaScript. Tá? Então, basicamente, aqui a gente já tem um JavaScript que não é armazenado, porque o quê? Por mais que está sendo refletido aqui, se outro usuário acessar, ele não vai ver isso, muito provavelmente, né? Aqui é a reflexão do próprio usuário, né? Vamos logar com outro usuário, vamos entrar numa aba anônima, por exemplo, e vamos entrar aqui, no xss.php, eu vou ter que logar antes, né? Então vamos entrar aqui,
Vamos logar como usuário Eduardo, por exemplo, que assim é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, não está sendo refletido aqui esse feedback, tá? São independentes. Então, como é que eu faço para o usuário cair? A gente vê que tem aqui, ó, na URL, a gente pode colocar aqui e aqui está sendo refletido também, ó, a informação. Então, eu posso vir aqui e colocar o script aqui, tá? Coloco aqui a execução do script e a gente vê que está sendo executado, tá? Uma maneira para deixar isso mais seguro seria encodar em URL também, tá? Que às vezes, dependendo de como a aplicação funciona, ela não vai entender isso aqui direitinho, então a gente poderia vir aqui encodar em URL isso. E isso funcionaria também, tá? Tá, mas tu não falou que encodar seria uma maneira de proteção? Seria, né? No caso aqui a gente está só encodando o que a gente está enviando, né? O input. Mas o output, ele não está sendo encodado. Então assim, a gente manda isso aqui para o servidor recebe isso aqui como uma URL, então o próprio servidor vai receber isso aqui, né? O próprio servidor vai receber o payload encodado em URL, ele vai decodar, né? Porque ele recebeu de uma URL, então ele tem que decodar isso aqui. Ele vai fazer o decode, e aí o payload vai ser o payload normal, né? De script alert 1. E o correto, então, seria ele encodar isso novamente, possivelmente em HTML, né? Em vez de URL em HTML, porque ele vai armazenar dentro do HTML, tá? Inclusive, isso aqui é mantido aqui, então a gente poderia fazer outro teste. Vamos dar uma olhadinha. Oi, teste novamente. Porque está sendo refletido aqui, mas vamos supor que aqui está sendo protegido, tá? A gente poderia vir aqui, ver se isso aqui, ó, também está sendo armazenado dentro do campo value. Então, o que a gente poderia fazer aqui, ó? Vamos pegar isso aqui. E dentro do input, então, isso aqui está acontecendo. O que a gente poderia fazer aqui semelhante ao SQL Injection, por exemplo? A gente poderia vir aqui e o nosso input está aqui dentro, né? Nosso input está aqui dentro. Por que a gente não faz um payload assim, então? Ó? Fecha essas aspas. Aí a gente pode fechar aqui a tag, né? Então, ó, essa aqui é o final da tag. A gente poderia fechar a tag e colocar outro payload aqui. Repetir o payload aqui. Então, nesse caso, eu dou um submit. E agora ele vai executar uma vez, eu vou dar um OK, e está executando duas vezes, porque ele está tanto sendo vulnerável aqui, tanto aqui. Então, supondo que, por exemplo, isso aqui estaria consertado, ele ainda estaria vulnerável aqui em cima, porque a gente basicamente fechou a tag, né? A gente fechou a tag, ó, percebeu que a gente fechou a tag e abriu aqui uma nova tag script, tá? E aí, para afetar o usuário, o que a gente faz? Simplesmente manda essa URL para ele. Manda a URL para ele. Inclusive, olha, já encodou aqui, encodou aqui alguns caracteres já automaticamente. E aí, quando o usuário acessar isso, vamos lá, eu sou o usuário aqui, quando o usuário acessar isso, a gente vai executar JavaScript no nome do usuário Eduardo aqui, por exemplo. Mas assim, vamos mostrar o impacto, né? Porque só executar uma caixa de alerta, beleza, é uma prova de conceito. Normalmente essa é a primeira prova de conceito que a gente faz, mas a gente quer mostrar valor para o cliente, ou a gente quer de fato mostrar que é um ataque válido, né? E para mostrar que é um ataque válido, que tem impacto, a gente tenta ir um pouquinho além, tá? Principalmente em JavaScript. E o que a gente poderia fazer aqui, tá? A gente poderia vir e usar o seguinte payload, tá? Abre a tag script. Aí aqui, em vez de abrir um alert, a gente pode dar um fetch, tá? Um fetch é chamar aquela URL. E aí vamos chamar a URL que a gente controla, que nesse caso aqui a gente pode controlar o nosso próprio servidor, né? Então vamos botar um HTTP, uma URL que a gente controla. Tá? Normalmente quando você está fazendo um pentest real, tu vai ter que botar uma URL da internet, e aí o Collaborator funciona muito bem, só que o Collaborator é somente profissional, tá? O Collaborator é basicamente a ferramenta que vai subir lá um IP para ti, e tu consegue controlar, tu consegue usar aquele IP. Então tu clica aqui, ele vai te dar um IP, que nem esse aqui, por exemplo, na real ele vai te dar um domínio, né? Que nem esse aqui, e tu pode colocar esse domínio aqui do Collaborator no lugar do IP interno, tá? Porque o IP interno, através da internet, não funcionaria como a gente já bem sabe. E aí a gente está dando esse fetch, a gente pode colocar uma interrogação aqui para inserir um parâmetro, e dentro desse parâmetro, vamos botar cookie aqui, por exemplo, e aqui a gente coloca o que? O cookie da sessão, para a gente extrair, para a gente fazer o session hijacking e extrair o cookie, porque se a gente vir aqui na nossa aplicação, pode ser aqui mesmo, né, o cookie está sendo armazenado aqui, tá? Então a gente pode vir aqui, vamos voltar lá para o nosso payload, pode fechar a nossa tag script, tá? Como é um JavaScript, vamos deixar um ponto e vírgula aqui também para finalizar a linha. Então ele vai mandar uma request para esse cara com o parâmetro cookie, e no parâmetro cookie ele vai mandar o próprio cookie da aplicação. Tá? E aí a gente vem aqui, a gente pode testar no nosso próprio browser, nesse caso aqui, a gente vai ter que startar um servidor, né?
para receber essa query. Então a gente pode usar Python 3 "-m HTTP server 80, tá? Ou se a gente deixar assim 80, ele vai abrir no 8080, na 8000. Então a gente poderia só botar uma porta 8000 aqui também, mas vamos facilitar a nossa vida e abrir na porta 80. E agora que a gente acessa aqui, ó, boom. Perceba que a gente recebeu uma request, né? Mas esse aqui é o nosso cookie, tá? E aí a gente simplesmente envia isso para a vítima. A vítima Eduardo aqui vai clicar, vamos limpar a tela aqui só para ficar mais clean. Vai acessar essa URL, então tu manda lá por e-mail, sei lá, só manda pro cara de algum jeito. Ele acessou essa URL. A partir do momento que ele acessou, a gente tem o cookie dele, tá? Então basta a gente vir aqui agora, copiar esse cookie, dar um inspect, storage, substituir o cookie, tá? Opa, foi um igual a mais. E agora a gente dá um F5 e a gente vai estar logado como o usuário Eduardo. Aqui não deu para ver, mas vamos entrar aqui na Storage CSS e vamos deixar um comentário aqui, quem eu sou, tá? Só para provar para vocês que agora eu sou o Eduardo e não sou mais o admin, tá? Porque aqui nessa feature ele está refletindo o autor, tá? Então beleza, agora eu sou o usuário Eduardo, tá? Vamos dar um logout só para dar um refresh no nosso token e voltar como o usuário admin. Beleza? Então essa é um dos exemplos. Fiquem atentos que a gente só consegue extrair esse cookie pelo JavaScript porque essa flag HTTP-only está desativada, tá, pessoal? Se essa flag estiver como true, como verdadeira, agora a gente não consegue mais acessar aquele cookie através do JavaScript, tá? Então isso também não é uma mitigação do XSS, mas é uma forma de proteger possíveis ataques de XSS, porque a partir do momento que tu setou isso aqui como true, como verdadeiro, o atacante não consegue mais extrair esse cookie por JavaScript. Aí ele teria que fazer alguma outra coisa para fazer o roubo da sessão, por exemplo, que nem a ideia do account takeover de resetar a senha que eu dei, tá? Mas a gente não vai entrar aqui nessa aula e mostrar isso, porque enfim, nem tem uma feature implementada para isso, tá bom? Então aí seria o cookie, o ataque de reflected, né? Vamos botar aqui, esse é o ataque de reflected. Aí só mostrando para vocês, às vezes isso aqui não vai funcionar, tá? E aí, óbvio, tem vários tipos de payload, várias situações, que daí a gente pode se aprofundar numa aula específica, num curso específico de web, mas um payload muito comum também é o image, tá? CRC igual a X, então a gente vai estar indicando que a imagem vai pegar o source, né, que a imagem vai pegar, o JavaScript vai pegar para cada imagem é X, ou seja, isso é um valor inválido, então ele vai dar erro, e a gente pode usar essa tag aqui dentro do image chamada onError. Então, isso aqui vai dar erro, ele vai chamar esse cara aqui, e quando ele chamar esse cara aqui, a gente pode dizer para ele fazer alguma coisa. Então, a gente pode dizer para ele fazer o alert 1, por exemplo, tá? Então, isso aqui também é um payload válido, tá? Vai tentar chamar o X não existe, é uma fonte inválida, e aí, quando der erro, que vai dar erro, ele vai chamar o alert 1 nesse cenário. Então, a gente poderia dar um submit aqui, mesma coisa, então a gente poderia vir aqui dentro, simplesmente botar e colocar o fetch aqui dentro também, para fazer o exploit do cookie, né? O exploit para roubar o cookie, tá bom? Beleza, vamos lá para Storage XSS. Nesse caso, o payload vai funcionar exatamente igual, tá? Script, alert 1, por exemplo, tá? Ou o da imagem. Então, postou comentário. Percebam que o comentário ficou aqui, invisível. Vamos botar aqui image payload. E botar aqui. E aí vamos pegar o payload da imagem. Tá? Basicamente o mesmo payload. Postar o comentário. E a gente vê então que basicamente isso aqui está sendo... Ó, isso aqui é a imagem tá, aqui, que está dando erro. E a gente vê aqui que isso aqui está sendo armazenado nessa página web. Está sendo refletido. Ó. Aqui é um. Aqui é outro. Tá? E aí é isso. Só que a diferença é que agora não tem nenhuma URL para acessar. Só que isso aqui está sendo armazenado no site. Então, a partir do momento que a nossa vítima entrar no Storage CSS e esses comentários estão sendo compartilhados, vai trigar os dois erros. Então, esse aqui é o do script e esse aqui, por exemplo, é do image. Tá? Então, se eu dou um F5 aqui, isso vai ser executado. Ou seja, não precisa clicar no link mais. A partir do momento que eu entrei aqui, eu estou vulnerável, eu sou uma vítima. A partir do momento que eu entrei na seção de comentários. Tá? Então, a gente pode deletar aqui para deixar mais clean. No caso, qualquer usuário pode deletar os comentários, né? Esse é um problema de autorização, tá? Mas não é o fator aqui não é o foco aqui. Vamos dar F5 e a gente pode simplesmente repetir o payload, tá? Repetir o payload. Qualquer usuário que simplesmente entrar aqui agora vai estar sendo vulnerável
Ó, o nosso carinha aqui. A gente pode limpar o cookie aqui. Então, aqui. Dá um F5. Ó, nada aconteceu. Para o usuário simplesmente não aparece nada. Ele nem sabe que ele está sendo vulnerável. Mas aqui está sendo o cookie dele enviado. Toda vez que ele entrar, ó, entrou mais uma vez, outro cookie. Entrou outra vez, outro cookie. E qualquer usuário funciona. Então, se a gente entrar com a nossa vítima aqui também, com o nosso atacante também, dá um F5. O cookie dele vai estar aqui também. Ó. Isso é um cookie. E ó, percebam, é claro, né? Eu setei o cookie como HTTP only, lembra? Ó, setei o cookie como HTTP only na mão nesse caso, e ó, o cookie não veio mais. Ou seja, esse usuário está protegido. Essa aplicação, o usuário teria que vir aqui ele mesmo, no caso, e setar como true para ficar protegido nesse cenário, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido o XSS. Mais uma vez repetindo, tem várias formas de XSS muito distintas. A gente está cobrindo somente o básico aqui. Se quiser se aprofundar, mesma coisa, tá? Como sempre, Port Trigger, XSS, vai ter um monte de conteúdo aqui. Reflected, Store, DOM, tem aqui uma cheat sheet, que é basicamente onde você consegue ver várias tags, tá? Então, olha, tem tags pra caramba, tem eventos pra caramba, porque às vezes tu vai conseguir explorar somente com uma tag. Né? Vai que os caras tentaram fixar, tentaram mitigar, bloqueando todas as tags customizadas que existem no JavaScript, mas daí eles deixaram sem querer uma tag var, por exemplo. Aí tu vai lá, faz um brute force, através do intruder, descobre qual tag está vulnerável, e a partir daí tu explora, tá? Eu vi SVG aqui, inclusive tem uma tática muito comum, que é o export através do SVG, tá? Tu pode salvar, se aquele site permite tu salvar uma imagem SVG, tu pode botar o script dentro do SVG. Então tu pode botar o script malicioso dentro do SVG, tá? Isso também pode funcionar para PDF, script malicioso dentro do PDF, tá? Esses são cenários que existem. Esse aqui é mais comum, mas ambos aí existem, tá bom? Então é isso. Vejo vocês aí na próxima aula.